Naquele dia, diferente dos outros, não acordei com meu despertador tocando como de costume, e sim com sirenes e gritos de horror vindos da rua, que jamais me esquecerei. Levantei-me esfregando os olhos que ainda estavam pesados de sono, sentindo minha cabeça explodir conforme chegava perto da janela e os gritos se multiplicavam. Com a mão trêmula, abri as cortinas. A terra havia revelado seu novo rosto, o caos. O que eu vi naquele momento superava toda e qualquer cena de filme que eu já havia visto. Não havia vida lá fora, apenas tragédia. Pessoas correndo de um lado para o outro, desgovernadas, como se a rua fosse pequena para tanto desespero. Policiais tentando conter a multidão, helicópteros sobrevoando baixo e levantando uma poeira que cegava os olhos. Engoli seco. Torcendo para que aquilo não passasse de um pesadelo e que eu me desse conta de que ainda estava dormindo, peguei meu celular para enviar mensagens aos meus familiares. Ao desbloquear a tela, notei inúmeras mensagens da Defesa Civil alertando sobre catástrofes e diversas notificações com notícias de todo o mundo. Minhas pernas falharam, minhas mãos tremeram. Meu coração batia forte como se quisesse sair do meu peito. Procurei os contatos de minha mãe, meu pai e irmãos e então liguei. Sem sucesso. Sentia um nó apertar meu estômago. Enquanto ouvia o som da chamada sendo realizada, calçava os sapatos e pegava as chaves do carro para procurar o mercado e farmácia mais próximos. Mas ninguém atendia. Enviei a mesma mensagem a todos eles. Está aí? Sem resposta. O desespero subiu à garganta. As mãos suadas mal conseguiam segurar meu celular. Ao sair pela porta, o barulho era ensurdecedor. Sirenes, choros, gritos por toda a parte. Mães com corações desolados, lágrimas correndo em seus rostos, segurando a peça de roupa de seus filhos à procura deles. Jovens e adolescentes à procura de seus pais, todos com seus telefones, ligando e enviando mensagens sem respostas. Algumas pessoas filmavam com seus telefones a fim de serem os primeiros a disparar vídeos inéditos do caos. Percebi que seria impossível sair de carro, então desisti e saí a pé. Olhando o telefone de minuto a minuto, na esperança de receber alguma resposta dos meus familiares, mas ninguém havia respondido. Caminhando apressadamente, amedrontado e com um aperto inexplicável no peito, procuro tentar entender o que de fato está acontecendo. Vejo muitos carros, motos, caminhões colididos em postes, muros, carros que desgovernados invadiram estabelecimentos. Motoristas que desapareceram inexplicavelmente, deixando seus carros sem rumo. O céu estava tomado por um tom acinzentado. Não havia vento nem nuvens. O tempo parecia estar parado. Mas o mundo não estava parado. Estava em colapso. A fumaça tomava conta de todo o ambiente, deixando o ar denso. Próximo dali, havia aviões caídos, com a maioria dos corpos desaparecidos, e os demais em estado gravíssimo. Não havia crianças. Nenhuma. Não havia como negar a dolorosa verdade. Elas haviam desaparecido. Essa ausência doía. Mas eu sabia exatamente o que aquilo significava. Avistei a primeira farmácia, mas já havia sido saqueada. Prateleiras derrubadas, vazias, pessoas corriam com o máximo que conseguiam carregar, pensando apenas em como salvar sua própria vida. Hospitais e mercados haviam entrado em colapso. Volto para casa e ligo a TV para acompanhar o noticiário, na tentativa de encontrar respostas. Falavam do mesmo fenômeno global misterioso, o desaparecimento de milhões de pessoas. A natureza também havia se transformado, terremotos em lugares improváveis, partindo cidades inteiras ao meio, dando sinal de que a Terra havia perdido seu equilíbrio. Olho para a tela do meu celular e, em minha última conversa com minha mãe, suas palavras para mim foram: "Volte para Jesus enquanto há tempo, filho. Te amo."
E agora nossa conversa estava cheia de mensagens minhas a ela. Mãe, está aí? Sem nenhuma resposta. Durante muito tempo eu soube disso, que precisava voltar para Jesus e que ela me amava. Mesmo não dando a devida importância para esses dois fatos, eu daria tudo para ouvi-la me dizer isso mais uma vez. De repente, como uma chama ardente em um lugar escuro, como uma ponta de esperança em meio ao caos, surge um líder muito carismático no meio político. A mídia não sabia explicar ao certo seu histórico político, mas ele surge como solucionador de crises. Em poucos meses, ele uniu todas as nações, fez o que achávamos ser impossível, prometeu paz e a entregou, recuperou a economia e devolveu a esperança para a humanidade. Ele eliminou fronteiras, criou uma única moeda digital, dando fim à moeda física, dando poder total aos governos. Bancos se adaptaram à nova realidade e passaram a exigir registros biométricos e chips para transações, com o argumento de segurança contra crimes. Junto a isso, surge o Sinal de Cidadania Global, uma tecnologia implantável ativada na mão direita ou na testa, que nos dava o poder de comprar e vender. Sem ela, não poderíamos realizar transações. Quem se opusesse seria bloqueado. Na religião, ele apresentou uma única fé, uma religião global coberta por tolerância e união, onde falava-se de um só Deus para todos, mas o nome de Jesus era silenciado. Vi minhas reservas de alimento acabando e precisei ir ao mercado. Eu ainda não tinha tecnologia implantada em mim, então não sabia como iria comprar. Na mesma situação, avistei uma senhora de idade sendo expulsa do mercado por seguranças que não tinham por ela a menor piedade. Ela precisava de alimento, mas não possuía a marca, então foi retirada dali aos prantos. Soube de velhos que foram denunciados por vizinhos porque tentavam trocar comida. O mundo parecia ter voltado à selvageria. Voltei para casa sem poder comprar nada. Ainda desolado, com medo, sentindo falta da minha família, aflito e apreensivo, vi a antiga igreja que minha mãe congregava e resolvi entrar. Estava como se as luzes do último culto tivessem acabado de ser apagadas. Bíblias abertas sobre os bancos, microfones ligados e os instrumentos em seus lugares. Caminhei pelo meio da igreja, passando a mão pelos bancos de madeira e me lembrando de quando íamos aos cultos com minha mãe. Mesmo não querendo ir, ela nos levava porque dizia que precisava fazer a parte dela. Parei em frente ao púlpito de vidro que tinha os dizeres em vidro, brilhando: Jesus salva. Ajoelhei-me e comecei a chorar. As lágrimas que desciam por meu rosto eram amargas e pesadas. Fui tomado por lembranças das vezes em que estive lá, e profetas me disseram que havia um grande plano para minha vida. Vezes em que cheguei com a alma quebrada e saí restaurado. Vezes que fui porque era obrigado e o primeiro louvor já tomava meu coração e o transformava em pó. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro seu lar? E agora, as Bíblias estavam ali, mas sem ninguém para pregar o que nelas estava escrito. Os instrumentos estavam ali, mas não emitiam sons, porque os salvos já haviam sido arrebatados. Cresci ouvindo louvores que falavam sobre esse dia. Ouvi sermões de todos os tipos que falavam sobre o arrebatamento. Mas agora era tarde. Não havia mais culto de domingo. Não havia mais amanhã eu volto. Só havia minha consciência me dizendo: você sabia, e mesmo assim escolheu o mundo. Ali, ajoelhado, me arrependi e entreguei minha alma para Jesus. Não por medo, porque eu sabia o que estava por vir, mas porque naquele momento, tudo o que eu mais queria era poder estar com os salvos, vendo Jesus face a face. Enquanto chorava, fui interrompido e puxado para fora com muito furor. Alguém me segurava pelos braços enquanto um guarda ateava fogo naquela igreja. Eu tentei impedi-lo, perguntei o motivo daquilo, e ele me disse que a partir daquele dia o decreto era que adorássemos somente ao líder. Fugi e corri para uma mata que havia perto da igreja. O sol queimava como fogo sobre a pele. As águas tornaram-se amargas, os céus rugiam, e tínhamos medo não apenas dos homens, mas da forma como a terra havia se revoltado. Dias depois, vi pessoas sendo levadas e decapitadas em transmissões ao vivo, os cristãos que não se rendiam. Pessoas que, como eu,
conheciam a palavra e sabiam que o arrebatamento havia acontecido, mas não voltaram a tempo, e agora estavam provando a ira de Deus. Vi pessoas contraindo doenças nunca antes vistas. Vi pessoas tentando de diversas formas tirar sua própria vida e não conseguindo. Vi pessoas revirarem latas de lixo atrás de comida, e dias depois, essas mesmas pessoas caídas, sem vida, com apenas uma fina camada de pele cobrindo os ossos que haviam ficado evidentes. Mesmo escondido, não conseguia dormir nem por um segundo, porque o som do bombardeio das guerras era ensurdecedor. Mísseis atingindo lugares, pessoas correndo sem direção. Numa noite silenciosa, em mais uma busca na cidade por alimento, tentando ignorar o cheiro de sangue que tomava todo o lugar, caminhando por ruas escuras e desviando-me de drones que sobrevoavam as casas e guardas que rondavam os bairros, uma mão firme puxou meu braço para dentro de um beco. Era uma mulher idosa, com os olhos cansados, mas cheios de esperança e fé. "Você ainda crê em Jesus?" Ela sussurrou. Fiz que sim com a cabeça, e ela me entregou um pedaço de papel que dizia: "O Senhor é meu pastor, e nada me faltará." Naquele momento percebi que não estava mais sozinho. Ela me fez sinal para segui-la. Então descemos até um porão escondido em uma antiga fábrica desativada. Um local escuro, úmido, sem luzes ou velas, apenas a iluminação da própria noite. Ao chegar lá, notei mais homens e mulheres amedrontados, mas cobertos de fé e esperança em Jesus. Um homem tirou do bolso um pedaço de papel velho. Era uma página da Bíblia queimada nas bordas. Ele começou a ler e todos choravam em silêncio. Ali, no escuro, a presença de Deus parecia mais real do que nunca. De repente, ouvimos passos lá em cima. Todos se calaram. O silêncio era sufocante. Podíamos ouvir as batidas dos nossos corações. Os passos se afastaram e todos respiramos aliviados. Mas sabíamos que seria assim até a próxima vinda dele. Assim, escondidos, realizamos batismos, evangelizamos, oramos, cultuamos. Alguns de nós foram pegos. Precisamos trocar de esconderijo muitas vezes. Ouvíamos gritos de misericórdia, tiros. Víamos o fogo tomar conta de casas onde famílias se reuniam para cultuar. Vozes que mandavam as pessoas se renderem, enquanto a terra gemia e decretava o fim. E então, em mais uma noite de culto onde pregávamos, louvávamos e orávamos, ouvimos um som como nunca havíamos ouvido. Olhamos pelas janelas e o céu estava aberto. Nele havia um cavaleiro em seu cavalo branco, seguido de multidões vestidas de linho. Sua voz era como o som de muitas águas. O líder tremeu diante dele. Em um instante, tudo terminou. O rei havia voltado.